Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Porteira Aberta. E hoje eu tenho de convidado aqui o senhor Paulo Moura, que foi presidente da Acrimate, foi presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro, que vai ser até o assunto principal do nosso papo aqui. Senhor Paulo, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de bater um papo aqui com a gente hoje. Beleza, Leonardo, muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição, o que for necessário. Perfeito. Como já introduziu o assunto do cavalo pantaneiro, vamos começar por ele. Sim. E eu gostaria de ir lá no início mesmo, com a origem do cavalo pantaneiro. Gostaria que o senhor explicasse um pouco da história e da participação no Pantanal desse importante animal. Sim. O cavalo pantaneiro ele tem 2 troncos, ele é oriundo da Península Ibérica. O berbe e o lusitano. O berbe, cavalo mais da Espanha, o lusitano, Portugal. E nós tivemos introdução do cavalo em século XVIII, início do século XIX. Nós temos 2 entradas do cavalo. Uma pelo sul do país, Santa Catarina, que foi, mais o sul foi uma dominação espanhola, e ele entrou pelos contrafortes da Serra de Santa Catarina, das Serras de Santa Catarina, e entraram no Pantanal Sul. Perfeito. A outra foi dos bandeirantes paulistas, que entraram por Goiás e vieram aqui para Mato Grosso, e esses cavalos entraram no Pantanal Norte. Pantanal uno indivisível, Pantanal, hoje Mato Grosso do Sul, mas o Pantanal ele é soberano, ele é uno e indivisível. E esses animais, eles na verdade entraram no Pantanal e adquiriram características próprias de defesa, aguçamento de sentidos. É um cavalo que adquiriu resistência, então ele tem algumas características que são diferentes, vamos dizer assim, de outros animais cavalares. Ele é muito aguçado de ouvido, olha quase 270 graus, praticamente ele olha muito, tem esse sentido que a natureza forjou. Tem um peito bastante largo, é um animal que tem o pulmão avantajado, dado a resistência que ele adquiriu nas caminhadas atravessando o Pantanal. É um cavalo de estatura mediana, fácil de ser montado, e esse cavalo a natureza forjou. Eu acredito que foi importante a entrada do cavalo no Pantanal de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, porque na verdade nós conseguimos ter um animal de montaria que já criado naquele ambiente inóspito do Pantanal. E esse animal, na verdade, ele evadido, ele teve como os primeiros homens que domaram o cavalo foram os índios Guaicurus, que viviam no Pantanal, Mato Grosso, divisa de Mato Grosso do Sul, mais ao sul. Então os índios Guaicurus, bem da verdade, conseguiram dominar os animais e eles tinham uma grande cavalaria. Foram eles responsáveis pela domesticação? Sim, então, do cavalo a domesticação do cavalo primeiro foi pelos índios Guaicurus. E esses cavalos foram domesticados e serviram como animais de serviço para o pantaneiro, que foi ocupando esse território, tanto aqui no Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul, e formaram as grandes fazendas, que posteriormente foram subdivididas, transformaram, apesar de propriedades enormes, mas com a subdivisão, mais gente entrou no Pantanal mato-grossense. Como o Pantanal, sua vocação primeira é a natureza, ela como está aí desnudada, mas é uma natureza que tem que ser preservada para agora e para as futuras gerações. A bem da verdade, a pecuária extensiva, o Pantanal era o lugar onde se praticava esse tipo de atividade. E hoje o ecoturismo, o turismo tem várias categorias de turismo, mas o turismo hoje é uma indústria muito forte e o Pantanal
é o grande aliado para essa atividade turística. O Pantanal, como um grande criador, produtor de bezerros para a engorda, a recria e engorda fora do Pantanal, ele se tornou aos poucos um criador excepcional pela riqueza de pastagens que existia ou ainda existe no Pantanal. Então, a atividade pantaneira era, na verdade, a pecuária extensiva. Eu acredito que esse foi um grande trabalho que o homem pantaneiro fez, até o reconhecimento do cavalo pantaneiro como raça. Na verdade, existia o cavalo pantaneiro já de muitos anos, já de séculos, durante 200 anos de vida na natureza, mas não era reconhecido como raça. E o Ministério da Agricultura, na época, e a Comissão de Criação do Cavalo Nacional, enviaram técnicos para a região de Poconé, que era o lugar mais próximo para eles fazerem esse trabalho. E esses técnicos, eles começaram a fazer, mediram, fizeram mensuração de uma série de animais. E fizeram um núcleo de 100 éguas e 2 garanhões. E assim começou o núcleo de criação do cavalo pantaneiro. Foram feitas as medidas, todas aquelas medidas que são de praxe dos equinos, e determinaram naquele ano de 1972 que o cavalo pantaneiro fosse reconhecido como raça. Como raça. Foi o decreto 47 daquela época, de 72. Então foi reconhecido como raça. Seu Paulo, eu vou só interromper o senhor um pouquinho, que eu preciso chamar um quadro. Não, pode chamar. E aí, mas eu quero que o senhor continue a história e também quero que o senhor continue, fale dos motivos da criação, né? Sim. Do processo de extinção, que quase... Com certeza. Dizimou a população do cavalo pantaneiro. Perfeito. Certo? Mas agora eu gostaria de chamar o quadro de leilões para a gente ficar por dentro do mercado do boi por essa semana aqui no estado de Mato Grosso e no Brasil. Pela Estância Bahia Leilões temos leilão virtual Criadores do Vale do Guaporé e Juruena. Dia 5 de fevereiro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, serão comercializados 500 bezerros e bezerras e mais de 2.000 animais de corte. Pela Central de Negócios do Norte, dia 6 de fevereiro, 10 horas da manhã, horário de Brasília, serão comercializados mais de 2.000 animais de corte, de cria, recria e engorda. Pela MB Leilões temos o tradicional leilão gado de corte. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã, horário de Mato Grosso, serão comercializados animais de cria, recria e engorda. Pela Programa Leilões, também dia 6 de fevereiro, às 13 horas, horário de Brasília, serão comercializados animais de cria, recria e engorda. Seu Paulo, eu interrompi o senhor na criação da Associação do Cavalo Pantaneiro, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho antes do porquê da criação, certo? Da questão da extinção quase do cavalo pantaneiro. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história pra gente. Perfeito. Veja bem, reconhecido como raça pelo Ministério da Agricultura e a CCCN, o cavalo pantaneiro precisava, para ter um sistema de controle de natalidade, enfim, para a continuidade desse reconhecimento, foi criada, nesse ano de 1972, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro. E a associação, dentre outras atribuições, a principal era a preservação do cavalo, ou a conservação do cavalo. Porque o cavalo pantaneiro, ao longo da sua formação, ele encontrou uma série de dificuldades que quase dizimou praticamente a tropa inteira do cavalo. Primeiro foi a peste de cadeiras, ou o mal de cadeiras, que é provocada por um trypanosoma. O que acontece?
os cavalos eram acometidos, acabavam não se locomovendo, acabavam morrendo. Então, dizimou praticamente toda a tropa do cavalo pantaneiro. Em seguida, adveio outro problema para o cavalo. Foi introduzida via sul, Pantanal Sul, anemia infecciosa equina. Esse é um problema que acomete todas as raças equinas, todos. Os equinos, eles podem ser contaminados e se tornarem os cavalos portadores da anemia infecciosa equina. Essa anemia infecciosa equina, ela também dizimou, mas muito, praticamente também dizimou, já estava recuperando o cavalo e já foi dizimada pela anemia infecciosa equina, que naquele tempo a anemia ela vinha com a carga viral muito grande e o cavalo não tinha imunidade para resistir a essa peste e morria. Nós perdemos muitos animais, foi uma dizimação do rebanho. O cavalo pantaneiro continuou, foi crescendo. Depois veio outro problema que ele enfrentou, as grandes enchentes, principalmente a enchente de 1974, foi uma enchente enorme no Pantanal, até que em Cuiabá mesmo. A água vinha até perto da igreja de São Gonçalo. Eu lembro, eu era ainda jovem. Em 74 a água invadiu tudo, quase pegou na ponte Júlio Milho. Foi uma inundação terrível. Agora, se aqui em Cuiabá teve inundação, imagina lá embaixo, no Pantanal, né? Então, as enchentes também ajudaram a dizimar. Portanto, você vê que esse cavalo, a resistência do cavalo, essa vontade de sobreviver, né, essa resiliência, vamos dizer assim, fez com que a raça recuperasse e voltasse a ter um rebanho significativo. Até nós chegarmos em 1972 com o reconhecimento do cavalo como raça, uma raça brasileira, genuinamente brasileira, a raça mais antiga do nosso país. Então, foi criada nesse ano, em 1972, após o reconhecimento do cavalo pantaneiro como raça, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro, que nasceu com uma grande preocupação e uma grande missão: preservar o cavalo, fazer a sua conservação, fazer a continuidade do seu crescimento através dos cruzamentos e também com um detalhe que nenhuma outra raça teve, o próprio controle sanitário. Por quê? Porque, na verdade, em Pantanal, praticamente os animais todos eles contraíram a anemia infecciosa equina. Anemia transmitida através dos mosquitos, através de animais que picam os cavalos, assentam no outro, pica. E aí o que acontece? Vai contaminando um, vai contaminando o outro e assim vai. A mutuca, por exemplo, que é um inseto que tem uma aferroada muito forte e atinge, consegue tirar o sangue dos animais, pica aqui, pica um cavalo que não está doente e transmite. Se torna um vetor dessa doença. Então, o grande vetor, na verdade, é o mosquito e a mutuca. Perfeito. Bom, então a associação ela tinha essa missão de fazer a preservação e o controle sanitário. Para isso, o governo do estado doou para a associação, nos idos de 75, um laboratório para fazer os exames de anemia infecciosa equina. Por quê? Porque o animal, para ser registrado, ele tem que estar sadio, não ser portador de nenhuma doença. E a anemia era temida, né? Nós até conseguimos vencer um estigma de que a anemia infecciosa equina a origem era o cavalo pantaneiro. Nós sofremos muito essa discriminação por causa disso. Muito. Até para sair fora de Mato Grosso, nossa, porque você tem para
você fazer a guia, o GTA, Guia de Transporte Animal, exige uma série de documentos, entre eles, ele ser negativo à anemia infecciosa equina. Então, o que acontece? A associação passou a cuidar dessa parte. Só registrava animais negativos, portadores de nenhuma doença. E entre outras exigências que tinha, a tabela de pontuação, a questão de taras do animal, defeitos, animal, por exemplo, albinoide, né? Tem aquele olho branco, esses cavalos não eram registrados. E passou a ter um trabalho de evolução e de melhoramento do cavalo. E o cavalo hoje é realmente uma potência aqui no Mato Grosso, no Pantanal, ajuda muito o homem pantaneiro. E a associação tem contribuído muito. Hoje a associação ela possui 205 associados, mais de 200 associados. Então é uma associação que tem que se ter respeito, porque você congregar mais de 200 criadores não é uma tarefa muito fácil. Seu Paulo, eu vou pedir mais uma vez a licença Sim. para o senhor. Quero chamar o quadro que a gente fala de inovações e tecnologias na pecuária, tá? E para a gente discutir essa introdução de tecnologia dentro das fazendas. Fiquem agora com o quadro InovaPec. Uma nova tecnologia está sendo validada nos campos experimentais do Centro de Tecnologia de Raças Zebuínas Leiteiras. Um colar de monitoramento de atividades comportamentais e fisiológicas dos animais com a finalidade de auxiliar na detecção de eventuais problemas de saúde. Quando detectado algo incomum, o colar emite um alerta para os dispositivos de monitoramento, como celulares, tablets e computadores. A nova tecnologia pode ser útil no monitoramento ruminal, na interrupção de alimentação e problemas como mastite. Pode auxiliar também na detecção de cio, diminuindo o custo com protocolos hormonais e de IATF, ou então economizar com a mão de obra de observação de cio. A precisão do dispositivo consegue dizer a porcentagem de redução ruminal, o que pode indicar tanto uma possível enfermidade quanto a necessidade de troca de pasto. Até mesmo se um animal está mancando ou a melhor hora para a inseminação de novilhas e matrizes. A tecnologia ainda não é acessível a todos os produtores porque ainda está em fase de validação. E aí a gente vai para uma parte agora, seu Paulo, eu gostaria de falar mais da questão do ambiente. Falar especificamente do Pantanal e de leis, de projetos de leis e importantes avanços que permitiram essa melhoria da pecuária no ambiente do cavalo pantaneiro. E aí eu gostaria que o senhor discorresse sobre esse assunto, por gentileza. Perfeito. O que a gente pode dizer é que nós temos uma legislação farta sobre o Pantanal, muito. A própria Constituição ela tem no artigo 225, que dispõe exatamente sobre o Pantanal mato-grossense, né, para a preservação para atuais e futuras gerações, já que na Constituição Estadual nossa de 1989. Veja bem, nós começamos a primeira lei já em 1990, a Lei Complementar 327, que versa exatamente, ele regulamenta o artigo 225 da Constituição. Posteriormente, a Lei Federal, que no artigo 10 da Lei Federal 12.651, ela também dispõe sobre a questão do Pantanal. E nós aqui no Mato Grosso regulamentamos, através da Lei Complementar 38, o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso, que já foi modificado várias vezes e posteriormente a Lei 8.830, ela praticamente, vamos dizer, juntou toda essa legislação e compilou e mais uma vez, nós melhoramos as leis ambientais aqui no nosso estado. O homem pantaneiro, ele sempre, ao longo do tempo, reivindicava duas questões
lógico, com o avanço da tecnologia, das pesquisas. Ao exemplo da Embrapa Pantanal, a Embrapa Gado de Corte, os sindicatos rurais, os órgãos de pesquisa, tanto federais como estaduais, faziam um trabalho, na verdade, também do melhoramento da pecuária. E isso passava pelo melhoramento das pastagens. Então, nós, como pantaneiro, nós tínhamos, assim, duas grandes reivindicações. Nas terras mais altas, que a gente chama Pantanal de Lixeiro, nós tínhamos uma reivindicação que era, na verdade, a substituição das pastagens de baixo valor nutritivo por pastagens de melhor valor nutritivo. Como nós vemos atualmente em várias propriedades, tanto aqui em Mato Grosso do Sul, mais ainda, a introdução da braquiária umidícola, Perfeito. que é uma espécie nativa que ela resiste à alagação e à umidade. Então, ela foi introduzida e, sem dúvida nenhuma, trouxe grandes melhoramentos na questão da alimentação, tanto dos bovinos quanto dos equinos. Apesar de que o Pantanal é muito rico, muito rico. Nós temos aí pastagens em abundância, mimoso, mimosinho, mimoso de talo, o grameiro, são excelentes pastagens, tanto para a pecuária, para a pecuária extensiva, quanto também para o rebanho cavalar. E a outra reivindicação, que era uma coisa importantíssima para o pantaneiro, era exatamente a substituição, aliás, a retirada da vegetação oportunista. Ao longo do tempo, nós temos aí uma exuberância muito grande de espécies vegetais. E, na verdade, a gente tem espécies invasoras que elas competem com as pastagens. Elas se formam uma espécie tão grande que ela ocupa áreas imensas. E isso vai dar uma competição dessas invasoras com as pastagens. Então, nós, ao longo do tempo, o pantaneiro, nós tínhamos antigamente os grandes largos. Hoje, com a falta de recursos para fazer retirada desses invasores, diminuíram bastante esses largos. Mas, antigamente, nós fazíamos isso aí com mão de obra local. Nós tínhamos pessoal que vinha, roçava, esperava a enchente vir, se roçava na época antes das primeiras chuvas. Depois que vinha a chuva, a enchente e tal, esse material retirado apodrecia, e aí nasciam pastagens exuberantes e tal. Então, veja bem, nós lutamos muito para poder ter autorização para a limpeza de pastagem. E você veja bem, o que nós temos de invasora é um negócio absurdo. Tem invasora que é tipo lacanjiqueira, pateiro, pimenteira, elas formam verdadeiras matas. E são invasoras mesmo, determinadas por pesquisa, não fomos nós que inventamos. Ela vem de muito tempo pesquisada por profissionais de competência, principalmente da Embrapa Pantanal, que é onde tem a oportunidade de pesquisar todas essa vegetação toda, essa fitofisionomia do Pantanal. Perfeito. Então, ela é descrita e ela é estudada. E o que acontece? Agora, nós tivemos uma grande vitória, um avanço muito grande, agora no governo Mauro Mendes. O ano passado, nós completamos um ano do decreto 785. Foi de 18 de janeiro de 2021, completou um ano, que dispõe sobre as atividades de restauração das formações campestres da planície alagada do
alagável do Pantanal. E isso aí permite o manejo dessas invasoras. Bacana. Isso foi uma questão que foi muito importante para a pecuária de Mato Grosso, e principalmente do Pantanal, que permitiu, agora, lógico, que você tem que levar o projeto para ser aprovado na SEMA. Certo. E nós temos aí, só para ter uma ideia de invasoras, eu vou citar aqui rapidamente: algodão bravo, aça-peixe, canjiqueira, leiteiro branco, malva branca, mata-pasto, pombeiro, saranzinho, amoroso, arrebenta-laço, cambará, guanandi, lixeira, louro preto, maminha de porca, pateiro. Você veja bem quantas espécies invasoras a gente tinha que lutar para poder, na verdade, a gente ter as pastagens sem competição dessas plantas invasoras. Então, o decreto 785, ela permitiu, lógico, com autorização da SEMA específica, para a supressão dessas espécies, seja manual ou mecanicamente. Seu Paulo, vou pedir mais uma vez a licença para o senhor. Isso. A gente continua no próximo bloco. Boa. Vamos falar dessa questão da volta do Pantanal, né? Isso. Aonde a gente tem que olhar com atenção. Podemos falar mais um pouco sobre as linhas de crédito, Sim. certo? Mas agora eu gostaria de chamar o quadro de feiras e eventos para a gente ficar por dentro das informações, né? Dos eventos que vão fornecer informação para o setor agropecuário. Então fiquem agora com o quadro de feiras e eventos do agronegócio. Iniciando em Cascavel, no Paraná, a feira Show Rural Copavel 2022 acontece de 7 a 11 de fevereiro de 2022 na cidade de Cascavel, no Paraná. Já em Mato Grosso temos o evento MTBIF 2022, iniciando seu primeiro módulo da cadeia de pecuária de corte, como se preparar para o futuro. A programação inclui 4 temas: perspectivas macroeconômicas para o agronegócio 2022, tripé da política agrícola, das fontes de créditos, abertura de mercado e mercados de capitais no agronegócio, panorama do mercado global de carnes até 2030, ciclo pecuário, análise de mercado, mercado futuro e hedge. Esse evento acontece entre os dias 18 e 19 de fevereiro, presencialmente em Cuiabá, mas também com transmissão virtual. Sr. Paulo, eu queria que o senhor continuasse discorrendo um pouco sobre a geografia do Pantanal, por gentileza. Perfeito. Mas antes eu só queria citar aqui uma passagem de um dos livros do grande poeta Manuel de Barros, falecido há 3 anos atrás ou 4 anos atrás, que nos deixou um legado muito grande. No Pantanal, ninguém pode passar a régua, sobretudo quando chove. A régua é existidura de limites. E o Pantanal não tem limites. Essa é uma das sábias lições do Manuel de Barros. O Pantanal brasileiro, ele tem parte na Bolívia e parte no Paraguai, chamado Chaco. Na parte brasileira, o Pantanal nosso são 138.183 quilômetros quadrados. O Pantanal todo. É uma área muito grande. No Pantanal de Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, nós temos 48.865 quilômetros quadrados. Isso corresponde a 4.885 hectares. É uma área considerável. Só que Mato Grosso do Sul, ela possui 89.313 quilômetros quadrados, ou seja, quase 9 milhões de hectares. Nosso Pantanal Norte, no Pantanal do Mato Grosso, 35%. A área é nossa. E o Pantanal de Mato Grosso do Sul, 65%. O Pantanal, como a gente diz, é como se fosse um grande estado. É o estado da vida, né? Ele é uno e é indivisível. E os estudos
da fisiografia do Pantanal, eles levaram os pesquisadores, eles subdividiram o Pantanal, porque dentro do Pantanal, embora seja uma região única, mas existem características fisiológicas de cada região, de cada local. E eles dividiram o Pantanal em 11 subdivisões. Então tem o Pantanal de Poconé, o Pantanal de Cáceres e o Pantanal de Barão de Melgaço, aqui em Mato Grosso. Pantanal Norte. São 11 subdivisões. No Mato Grosso do Sul, nós temos o Paraguai, o Pantanal do Paraguai, o Pantanal do Paiaguás, o Pantanal da Nhecolândia, o Pantanal do Abobral, Aquidauana, Miranda, Nabileque e Porto Murtinho, já no final do Pantanal, na região extremo sul do Pantanal. Perfeito. Então são 11 subdivisões. E nós temos aqui, no Pantanal de Mato Grosso, nós temos uma característica importante. A alagação, se bem que agora, depois da barragem de Manso, conseguiu regular o rio Cuiabá. Então aquelas grandes enchentes já não estão acontecendo mais. As enchentes são mais por questões dos índices pluviométricos. Né? Quando chove muito, aí não tem dúvida, alaga. Tem áreas, evidentemente, que elas são alagadas permanentemente, mas tem áreas que elas não só sofrem problema de alagamento na época de chuva, como é essa época nossa agora. Então, veja bem, nós temos uma característica diferente. Aqui no Pantanal de Mato Grosso, nós temos uma série de fitofisionomias. Nós temos aqui Mata Atlântica, incrível, né? Mas nós temos Mata Atlântica, nós temos Mata Amazônica, com espécies da região amazônica, nós temos Cerrado. Então, você veja bem, nós temos ambientes diferentes dentro da fitofisionomia aqui. Aqui é mais rico em biodiversidade. Perfeito. E é fácil de se explicar isso. O que ocorre? Os rios, todos nascem no Planalto, correm pelo Pantanal de Mato Grosso e adentro o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Lá, evidentemente, tem outros rios, os rios que são tributários do Rio Paraguai. Mas o que acontece no norte? No norte, a matéria orgânica gerada pela caída de folhas, por uma série de fatores, nós temos um solo mais rico. Perfeito. E é fácil de explicar isso. A água que passa pelo nosso Pantanal, ela percorre pequenas distâncias. E, para você ter uma ideia, a inclinação do Pantanal é 3 centímetros por quilômetro. Então você vê que é quase uma planície. Reto, né? Exatamente. Então o que acontece? O material que as enchentes, as águas carregam do Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, elas são poucas. E o Pantanal de Mato Grosso do Sul ele é praticamente lavado. Então há diferentes fitofisionomias em Mato Grosso do Sul. É um Pantanal mais arenoso, contém muitas salinas, que a gente chama, são lagoas de água salgada. E o gato vai lá para lamber, né? Ali na beira das lagoas. Então, o Pantanal Sul, ele apresenta, vamos dizer, eu acho que é menos rico. Eu lembrei de uma coisa. Você veja bem, os primeiros bovinos que foram para o Pantanal é o que nós hoje chamamos, foi reconhecido como raça, tem 6 anos agora, reconhecido como raça pelo Ministério da Agricultura, que é o bovino pantaneiro. Na qual associação o senhor foi fundador, Sim, eu fui fundador, fui primeiro presidente da Associação Brasileira de Criadores do Bovino Pantaneiro. Hoje a sede é lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, mas tem um trabalho realmente muito intenso e agora até
vai ter um processo de transferência de embrião de mais de 5 mil embriões. Olha. Só numa propriedade lá no Rio Negro, em Mato Grosso do Sul. E aqui da Aquidauana também. Então, veja bem, o bovino pantaneiro, a característica dele, ele é um boi de tração dianteira, igual o cavalo de tração dianteira, porque puxa. Então, o bovino pantaneiro também. Ele é tração dianteira, então ele é, vamos dizer, quase triangular, como se fosse um bovino leiteiro. Então, o posterior, ele é menos musculoso do que a frente. Perfeito. E chifres longos e também forjado pela natureza e é o único animal que são respeitados pelas onças. Eles conseguem Impor um defender, respeito, nossa, um respeito muito grande. Então, bem da verdade, o bovino pantaneiro também tem uma história parecida com a do cavalo pantaneiro e recentemente nós conseguimos fazer o reconhecimento do bovino pantaneiro como raça. Bacana. Né? Então, tem história. Seu Paulo, tem muita história. Eu acho que a gente vai precisar de outro programa só para falar da parte da bovinocultura, da introdução da raça, né, da descoberta da raça e do reconhecimento, na verdade, da raça pantaneira. Mas eu fico muito grato pela oportunidade. Foi uma conversa agradável e a gente, embora eu não sou um técnico, mas a experiência conta para... Eu falo que eu não sou... você é médico veterinário? Não. Você é engenheiro agrônomo? Não. Você é zootecnista? Não. Mas qual que é a sua formação? Eu falei, eu sou curioso. Tá certo. Eu já volto para a gente dar as nossas considerações finais. Agora eu vou chamar o quadro Giro de Notícias para a gente ficar por dentro das principais notícias da semana. A China anunciou a interrupção da importação de carne de frango brasileira de 2 frigoríficos. A Associação Brasileira de Proteína Animal já está nas tratativas para restabelecer a habilitação para o país asiático. No último domingo, o Ministério da Agricultura confirmou que os 2 frigoríficos do Brasil estão impedidos de fornecer carne de frango para a China, um de Goiás e o outro do Mato Grosso do Sul. A ABPA afirma que não são esperados impactos significativos para as exportações do produto. Uma nova revisão realizada pela consultoria AG Rural aponta queda nas estimativas de produção da nova safra de soja, saindo dos 133 milhões para os 128 milhões e meio de toneladas. A nova estimativa representa queda de 8 milhões e 800 mil toneladas, comparando a safra passada, e de 16 milhões e 900 mil em relação à produção potencial da safra atual. A diminuição na projeção é resultado da quebra de safra no sul e em Mato Grosso devido aos problemas climáticos. Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um programa Porteira Aberta. Seu Paulo, eu gostaria de agradecer o tempo do senhor mais uma vez. Foi uma conversa muito rica. Vamos precisar de outros programas, então o senhor está convidado a comparecer mais vezes aqui no programa. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e pedir para o senhor encerrar com mais um verso de Manuel de Barros. Pois é, eu, de qualquer forma, embora ainda ignorante das coisas, a gente pôde passar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, e foi muito importante, particularmente para mim, como um pantaneiro de origem, de tradição, poder participar do programa, que eu agradeço assim de coração pela grande oportunidade. Eu mesmo que tenho que agradecer. E mandar um abraço para aqueles que estão assistindo ao programa, e encerrar aqui com mais uma estrofe do grande Manuel de Barros. O nome é Mundo Renovado. Olha só. O mundo foi renovado durante a noite com as chuvas. Sai garoto pelo pileque com o olho de descobrir. Choveu tanto que há ruas de água, sem placas, sem nome, sem esquinas. Incrível a alegria do capim. Maravilhoso. Esse Manuel de Barros
Fantástico. Fantástico, é verdade. E dessa forma, com a genialidade, um pedaço da genialidade de Manuel de Barros, que a gente encerra mais um programa Porteira Aberta. E se você quiser rever essa conversa e outras entrevistas que já estão disponíveis, é só acessar a plataforma de streaming agroplus.tv. A gente fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, seu Paulo. E eu espero vocês no próximo sábado, no próximo programa Porteira Aberta. Até mais.